Algumas religiões nasceram antes das pirâmides, antes da escrita, antes mesmo de Cristo. Elas sobreviveram a impérios, guerras e à era da ciência. Como? Neste vídeo, vamos mergulhar nas religiões mais antigas do mundo que ainda têm milhões de fiéis e descobrir o segredo da sua longevidade. Prepare-se para uma viagem de 5.000 anos no tempo, porque a fé, ao contrário do que pensamos, nunca envelhece. Quando pensamos em religião, geralmente lembramos de fés mais modernas. Mas as primeiras crenças humanas têm raízes profundas na história. A capacidade de se adaptar, de resistir à perseguição e de manter uma identidade cultural forte é o que define a sobrevivência dessas tradições milenares. Vamos começar com a que é amplamente considerada a religião viva mais antiga do mundo. O hinduísmo, a religião eterna. Suas raízes remontam à civilização do Vale do Indo, há mais de 4.000 anos. Diferente de outras grandes fés, o hinduísmo não tem um único fundador ou profeta. Ele nasceu de uma vasta e rica tradição oral. Os seus textos mais antigos, os Vedas, datados de cerca de 1500 a.C., formam a base da sua cosmologia, dos seus rituais e da sua filosofia. O hinduísmo é uma religião de uma diversidade impressionante, que aceita múltiplos caminhos para alcançar a verdade. No coração da crença hindu estão conceitos fascinantes. O Dharma, que é o dever ético e moral de cada um. O Karma, a conhecida lei de causa e efeito, onde cada ação gera uma consequência. O Samsara, que é o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. E, finalmente, o Moksha, o objetivo final, a libertação desse ciclo e a união com o divino. Mas como o hinduísmo sobreviveu por tanto tempo? A sua longevidade está na sua incrível capacidade de absorver e reinterpretar novas ideias ao longo dos séculos. Além disso, a sua profunda conexão com a cultura indiana o tornou mais do que uma fé. É um modo de vida completo que permeia a arte, a música, a política e até a estrutura social da Índia. É uma tapeçaria viva, tecida ao longo de milênios. Agora, vamos para o Oriente Médio, para a mais antiga das 3 grandes religiões abraâmicas, o judaísmo, a aliança inquebrável. Com mais de 3.000 anos de história, o judaísmo foi uma das primeiras religiões a estabelecer o monoteísmo, a crença em um único Deus. Sua fundação é tradicionalmente atribuída a Abraão, que, segundo a tradição, estabeleceu a primeira aliança com Deus. O texto central é a Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e contém as leis e os mandamentos divinos que guiam a vida do povo judeu. Os conceitos-chave do judaísmo giram em torno de um Deus único e transcendente. A ideia de um povo escolhido, não por privilégio, mas por uma responsabilidade especial de seguir as leis de Deus, e a importância central da lei, a Halaká, como um guia prático para a vida cotidiana. A história do judaísmo é marcada pela diáspora, a dispersão do povo judeu pelo mundo, e por inúmeros períodos de perseguição. Então, como eles sobreviveram? A sua resiliência é um testemunho da força da sua identidade cultural e da sua dedicação à lei oral, o Talmud, que permitiu que a fé fosse praticada e preservada, mesmo sem um templo central em Jerusalém. A forte ênfase na educação e na comunidade manteve o povo judeu unido e conectado através dos séculos, não importa onde estivessem. Viajando para a antiga Pérsia, hoje o Irã, encontramos o zoroastrismo, o primeiro dualismo, fundada pelo profeta Zaratustra, ou Zoroastro, por volta do século VI a.C., embora alguns estudiosos acreditem que possa ser ainda mais antiga, essa é uma das religiões proféticas mais antigas do mundo. O seu texto sagrado é o Avesta. O zoroastrismo é notável por ser uma das primeiras religiões a introduzir um conceito que influenciaria o mundo inteiro, o dualismo ético, ou seja, a ideia de uma luta cósmica entre o bem, representado por Ahura Mazda, o Deus sábio, e o mal, representado por Angra Mainyu,
Os conceitos-chave do zoroastrismo incluem a crença no livre-arbítrio, na responsabilidade individual pelas próprias ações, no juízo final e na existência do céu e do inferno. Se isso soa familiar, é porque as ideias de dualismo, messianismo e escatologia do zoroastrismo influenciaram profundamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Embora o zoroastrismo tenha sido quase erradicado após a conquista islâmica da Pérsia, ele sobrevive até hoje. Pequenas comunidades, principalmente na Índia, conhecidas como Parsis e no Irã, continuam a manter viva a chama da tradição do fogo sagrado, um símbolo da presença divina e da pureza. Da Pérsia, vamos para a China, para explorar o taoísmo, o caminho da harmonia. O taoísmo é uma tradição filosófica e religiosa chinesa que começou a se desenvolver por volta do século IV a.C. Sua base são os ensinamentos do Tao Te Ching, um livro curto e profundo, atribuído ao sábio Lao Tse. O conceito central é o Tao, que pode ser traduzido como o caminho. O Tao é a força misteriosa e inenarrável que permeia todo o universo, a fonte de tudo o que existe. A prática do taoísmo busca a harmonia com esse fluxo natural do universo. Um dos seus princípios mais importantes é o Wu Wei, que pode ser traduzido como ação sem esforço ou não ação. Não significa ser passivo, mas sim agir em sintonia com a natureza, sem forçar as coisas. O taoísmo também valoriza a simplicidade, a humildade e a espontaneidade. Ao longo dos séculos na China, o taoísmo sobreviveu adaptando-se e coexistindo com outras grandes tradições, como o confucionismo e o budismo. Sua ênfase na natureza, na saúde e na longevidade o manteve sempre relevante, influenciando práticas que são populares até hoje no mundo todo, como a medicina tradicional chinesa, o Tai Chi e o Feng Shui. Por fim, nossa jornada nos leva ao Japão, para conhecer o shintoísmo, o caminho dos deuses. O shintoísmo é a espiritualidade tradicional e nativa do Japão. Diferente das outras religiões que vimos, ele não tem um fundador específico, nem um conjunto único de escrituras sagradas. É uma prática milenar que se desenvolveu a partir de tradições pré-históricas do povo japonês. As suas práticas e mitos foram registrados pela primeira vez em textos históricos, como o Kojiki e o Nihon Shoki, nos séculos 7 e 8 d.C. O coração do shintoísmo é o culto aos kami. Kami são divindades, espíritos ou essências sagradas que habitam a natureza, em árvores, rios, montanhas, mas também podem ser ancestrais venerados ou fenômenos naturais. A religião valoriza a pureza, a gratidão e a harmonia com o mundo natural. O famoso portão Torii, que vemos em santuários shintoístas, simboliza a passagem do mundo mundano para o sagrado. A sobrevivência do shintoísmo está na sua profunda ligação com a cultura e a identidade japonesa. Ele é parte do tecido do Japão. Sua natureza sincrética permitiu que ele coexistisse e até se misturasse com o budismo, que chegou mais tarde ao país. Por exemplo, é comum que os japoneses celebrem nascimentos e casamentos com rituais shintoístas e funerais com rituais budistas, garantindo a continuidade de ambas as tradições. Essas religiões não são apenas relíquias históricas, são tradições vivas que continuam a oferecer respostas para as perguntas mais profundas da humanidade. Elas nos mostram que a fé, para sobreviver, precisa ser flexível, resiliente e profundamente enraizada na cultura de um povo. Mudam os nomes dos deuses, mudam as línguas e os rituais, mas a busca humana por sentido, propósito e conexão é a mesma em todos os tempos. E você? Qual dessas religiões milenares mais te inspirou ou surpreendeu? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria ler. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.